Se você quer conciliar musculação com corrida, mas não sabe como fazer isso ou tem medo de perder massa muscular, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como você deve fazer. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Pedro Adamo, nutricionista esportivo, e nesse canal você acompanha um pouco da minha rotina e eu ainda falo sobre nutrição e treino. Bom, ultimamente está muito em alta, né? Como conciliar dois treinos, fazer um treino híbrido, como que eu junto meu treino de corrida com o treino de musculação, afinal são as duas modalidades mais praticadas e são as modalidades que o pessoal quer juntar, né. Mas será que dá para fazer isso conseguindo performar nas duas modalidades? Correndo mais rápido, ganhando condicionamento e ao mesmo tempo construindo massa muscular? Sempre a gente vai ter aquela discussão, né, que na verdade é aquele fantasma, aquele mito, que se você quer ganhar massa muscular e ter um corpo mais forte, você não pode fazer uma outra atividade de alta intensidade, principalmente se essa atividade for cardiovascular, né, o endurance, que aí entra a corrida, a bike, natação, até o próprio crossfit. Mas será que isso é verdade? Será que realmente tentar um condicionamento em algum outro esporte vai impactar de uma maneira significativa num resultado de hipertrofia? Ou será que existe uma estratégia inteligente que você pode aplicar na tua rotina de treinamento, que você vai conseguir conciliar as duas modalidades de uma maneira eficiente? Antes de tudo, você precisa entender que essa briga toda, essa rixa toda surgiu porque são modalidades que treinam capacidades físicas diferentes e ativam vias metabólicas que se interagem. E às vezes uma pode anular a outra, mas eu vou explicar aqui que isso vai acontecer dependendo das suas escolhas. A musculação prioriza principalmente o treinamento de força e potência. Já a corrida ela vai focar na sua resistência aeróbia, né, a sua capacidade oxidativa, a capacidade cardiovascular. E outra coisa, elas vão ativar fibras musculares diferentes. A corrida, por exemplo, ela vai ativar as fibras do tipo 1, que são fibras que têm uma capacidade oxidativa um pouco maior, fibras de resistência. E elas têm menos potencial de crescimento muscular, né, daquele volume, daquela densidade que você tem, por exemplo, com outro tipo de treinamento, que é o treinamento, né, da musculação, que é o treinamento resistido. A musculação ela vai focar sim nessas fibras do tipo 2, essa capacidade de gerar força e potência, e como consequência vão gerar um pouco mais de volume muscular, de hipertrofia muscular. Mas só aí se você para pensar, se você combinar as duas modalidades, você percebe que consegue extrair um pouco de cada uma e ter um corpo um pouco mais eficiente em todos os sentidos? É como eu falei, tudo vai depender do seu planejamento. O que, que não é legal fazer? Você treinar um em sequência do outro. Então, por exemplo, eu vou treinar agora de manhã musculação, logo em sequência eu vou começar a minha corrida, ou vice-versa. Isso vai te atrapalhar, principalmente porque se você, quando você estiver treinando a primeira modalidade, que seja a musculação, você já não vai dar o seu 100%, porque você sabe que daqui a pouco vai ter que correr. E quando chegar na corrida, você já vai estar um pouco esgotado, então você já não vai conseguir performar no seu 100% também. Então você percebe que você não consegue dar o seu melhor em nenhuma das modalidades. Isso a longo prazo não gera tanto resultado quanto se você fizesse o que eu vou falar agora. O ideal é você separar de 4 a 6 horas, né, de intervalo entre uma sessão de treino e a outra, entre a musculação e a corrida. Tanto faz qual você vai fazer de manhã ou no final da tarde, mas aí você precisa priorizar aquilo que você quer mais. E aí que entra o teu objetivo. Pensa comigo, se o meu objetivo principal é ficar forte, a musculação ela tem que ser a maior parte do meu treinamento. Eu tenho que dar ênfase na musculação. Por quê? A musculação que vai me gerar o resultado que eu quero, que é de hipertrofia muscular. Ah, mas no treino híbrido você não tem o melhor dos dois mundos? Pô, tem, mas você tem que ter o objetivo claro. Eu prefiro ser mais forte e correr menos. Ou não, o meu objetivo é correr mais, é correr 42 quilômetros, né, fazer uma maratona com um pace muito bom. Então, pô, o seu objetivo é correr. Então, o seu volume de treino ele tem que ser maior do que seu volume de musculação. A sua prioridade é a corrida. Então você percebe que vai depender de cada um, né? Então no meu caso, por exemplo, o meu foco é mais a questão estética. Então o volume de corrida ele é diminuído, não significa que eu vou treinar leve a corrida, não. Eu só vou periodizar, montar o meu treino com uma estratégia que eu consiga performar na corrida, mas que não vai ser o melhor dos mundos. Eu vou focar principalmente na musculação. Entende essa relação? E um ponto positivo de você conseguir conciliar essas duas modalidades é que elas se ajudam. Por exemplo, se seu foco é corrida e você fazer musculação de uma maneira inteligente, você vai evitar a lesão, você vai ter uma musculatura muito mais preparada para aguentar aquela porrada. Já se o objetivo é hipertrofia, a corrida, né, o condicionamento, o gasto calórico da corrida vai melhorar muito a sua composição corporal e te ajudar na performance do treino da musculação. Afinal, quem, por exemplo,
tá lá fazendo um agachamento e no descanso se sente muito fadigado, demora para recuperar. Isso significa que o seu condicionamento cardiovascular não é tão bom. Já quem treina corrida consegue evoluir essa parte, então vai transferir para o treino de musculação e você vai conseguir ter um melhor desempenho e, como consequência, pegar mais pesado e ter maiores resultados. E aí uma dica para você que vai começar a fazer isso, tenta não colocar um volume muito grande, né? Conversa com o seu treinador e tenta estipular um volume crescente, não adianta você meter o louco agora e começar a fazer tudo num volume muito grande, numa alta intensidade, que aí você corre o risco de ter lesão, você corre o risco de entrar no overreaching, no overtraining e acabar regredindo tudo que você está treinando. Que entre os erros mais comuns de quem quer conciliar a musculação e a corrida. O primeiro é o que eu já falei, não ter prioridade nenhuma. Você tem que ter uma prioridade. Se a prioridade é a musculação, se a prioridade é a corrida, então você tem que focar e montar o seu treino igual eu falei para esse objetivo. Não adianta você querer no mesmo ciclo evoluir força, evoluir potência, ter hipertrofia e querer melhorar a tua capacidade de corrida. Não, você precisa organizar isso e conversar com o seu treinador para que isso faça sentido. E o outro erro, que eu já comentei um pouquinho também, é não periodizar esse treino. Se você não periodiza o seu treino, né, isso logicamente tem que ser um profissional de educação física, o seu treinador, o seu coach, ele vai fazer isso para você, acaba não conseguindo ter uma progressão, né? Periodizar nada mais é do que você fazer ciclos, que pode ser semanais, pode ser mensais, onde você vai focar em algum objetivo, seja ele força, potência, resistência, hipertrofia. Isso vale tanto para a corrida quanto para a musculação, né? Tem algumas diferenças, logicamente, quando você vai fazer um treinamento de corrida e de musculação, a periodização é diferente, mas você tem que juntar tudo isso, conversar e colocar isso numa estratégia. Porque a galera faz o quê? No máximo todo dia, né? Então, se eu consigo correr 5 quilômetros na segunda com um pace de 4, que é muito, muito bom, né? Esse exemplo até foi aquém, e na sexta também, e no domingo também, pô, legal que você consegue, mas você vai juntar e vai ter fadiga. Aí você vai começar a ter lesão, vai começar a ter dor, cãibras, e aí não vai saber como resolver isso. Mesma coisa vale para musculação. Você todo dia ter uma alta intensidade, você não gera um tempo para você reparar aquele dano muscular que você teve. E já pega o gancho para outro erro, que é não se atentar com a alimentação. A gente não precisa nem falar disso, né? Mas eu, como um bom nutricionista, tenho que alertar vocês. Treino híbrido, fazendo principalmente 2 sessões de treino por dia, sem ter uma alimentação ajustada para isso, é pedir para se machucar, é pedir para entrar em overtraining e é pedir para ficar sempre estagnado no mesmo lugar. E aí, falando especificamente ali da alimentação, da nutrição, não foque só na quantidade de proteína. Todo mundo fica focando só em proteína. Eu preciso bater meta de proteína. É 2 gramas por quilo de peso. E eu preciso ter proteína em todas as refeições para ter hipertrofia, para me recuperar. Legal, isso obviamente é necessário fazer. Mas não tenha medo do carboidrato. Mesmo se você quer definição, se você quer emagrecer, o carboidrato, principalmente visando performance, recuperação, principalmente no endurance, onde a necessidade de carbo é um pouco maior, você precisa adequar essa quantidade. E isso vai estar de acordo com a tua intensidade, volume de treino, a periodização. Não é só proteína, é carboidrato antes do treino, é carboidrato depois do treino, é carboidrato nas outras refeições. Então, não tenha medo do carboidrato. Coloque ele na sua rotina que você vai evoluir muito mais. Além disso, não adianta nada também você tentar compensar o seu cansaço, sua indisposição em uma suplementação. A suplementação, ela é para te ajudar em algumas situações, para alguns objetivos, mas ela não vai limpar a sujeira que você está fazendo na sua dieta. Então, se você está cansado, você tem que ver se seu sono está bom, se seu treinamento está adequado, se você está consumindo as calorias e principalmente a quantidade de carboidratos necessárias. Então, não adianta você tomar cafeína se isso tudo não está ajustado. Aproveitando, já entra muita hidratação, né? Se você está com todos esses sinais, olha para o seu nível de água que você está consumindo diariamente. As pessoas erram muito. A gente está passando numa situação aí no planeta que está muito calor, então a gente precisa aumentar ainda mais aquelas recomendações que você ouviu na TV, por exemplo. E se você tem 2 treinos no dia e a corrida provavelmente às vezes é no sol, pô, você desidrata bastante, dependendo da quilometragem que você vai ter no dia, dependendo da prova que você faz, dependendo da sua taxa de sudorese, né, que é o quanto de suor, de eletrólitos, de água que você perde ali no treino, você precisa repor para ter uma evolução, continuar evoluindo. Então se atente a isso também. E sobre treinamento, logicamente que você precisa procurar um profissional que consiga te explicar e montar de acordo com o seu objetivo. Mas basicamente é o que eu falei, começa do início.
Então não adianta você atacar muito volume, muita intensidade, eu consigo, eu vou treinar tudo, que não vai dar certo. Vê quanto que você está acostumado a correr, vê quanto que você está acostumado a treinar, qual que é o seu nível de treinamento na musculação e planeja isso de uma maneira crescente. Então, para quem tem dificuldade até de entender qual que é esse conceito de treino híbrido, por que uma pessoa escolheria treinar híbrido se ela vai se esforçar na musculação, mas não vai ter um corpo que uma pessoa que treina só musculação teria, e ela vai estar se esforçando na corrida, mas também não dá para se comparar com um corredor, ela vai ficar atrás. Lógico que envolve outros fatores, né? Genética, tempo de treino, como a pessoa treina, como ela se alimenta, se está tomando suco ou não. Envolve várias coisas, mas só para vocês entenderem essa comparação. É basicamente, de um lado, a gente tem o fisiculturista, que é o melhor dos mundos para você ter hipertrofia, e do outro lado você tem o maratonista ou o corredor de 100 metros rasos, sei lá. Percebe que é a ponta de cada, né, de cada modalidade. Agora você que está treinando híbrido está extraindo um pouquinho daqui, um pouquinho daqui. Você vai estar no meio termo, né? Você não vai estar, não tem como você competir com nenhum deles. Você compete com você mesmo, com esse povo que está aqui no meio. Essa é a ideia do treino híbrido, você conseguir fazer outras coisas e ter uma vida que você faça o que você gosta. E basicamente a ideia é ter um shape legal, conseguindo de repente fazer uma prova de corrida, para quem treina CrossFit, fazer uma prova de CrossFit, para quem treina judô no treino híbrido, né? Fazer uma competição de judô, então é um equilíbrio, né? Você não consegue comparar com quem treina especificamente para aquela modalidade. E aí, falando de mim, qual que é a minha experiência? Eu estou quase há um ano fazendo esse formato híbrido. Eu treinei musculação durante 8 anos, depois mais 4 anos de CrossFit. E aí eu comecei a conciliar musculação, CrossFit e corrida. E estava indo muito bem, só que eu me lesionei agora o punho no CrossFit e estou só na musculação e corrida até o meio do ano provavelmente. O que, que eu estou fazendo hoje? Eu vou começar falando do descanso. Eu descanso na quinta-feira. Então eu começo a treinar na sexta-feira. Isso, sextou já é com treino de tiro de manhã e um treino de musculação à noite. E aí, qual que é a minha divisão de musculação? É PPL, Push Pull Legs. Então, tudo que é de empurrada na sexta eu faço. Peito, ombro e tríceps. No sábado, o pull, que é tudo de puxada, costas e bíceps. E eu não corro. Domingo é o meu longão, geralmente é 12K. Eu faço isso de manhã e mais para o final da tarde eu vou na academia, é um treino mais leve, onde eu faço só alguns acessórios de antebraço, de glúteo, de posterior de coxa, panturrilha e abdômen. É um treino bem mais leve. Porque na segunda eu faço só musculação e já é um treino forte, de novo de push. Então, peito, ombro e tríceps, sem corrida. Na terça, eu começo correndo, numa rodagem de 5 km mais leve, né? O treino de rodagem de manhã. E de noite é meu treino de perna, é o leg day. E aí eu faço um treino bem pesado, né? Um treino de perna bem volumoso. Na quarta-feira é o pull de novo, então costas e bíceps sem corrida. E aí quinta eu descanso. Então, essa é a divisão do meu treino. Você percebe que eu nunca faço um treino em sequência do outro. Eu tenho uma divisão planejada e pensada para a gente não ter nenhum treinamento concorrente, deixar o músculo descansar da maneira correta. Logicamente, dentro disso, tem um volume de treino que eu não vou ficar falando aqui, porque aí fica muito confuso, mas você precisa ajustar isso para conseguir evoluir. Número de séries, número de repetições, né? Número de séries totais, número de séries por grupamento muscular, visando hipertrofia, e na corrida também. Você intercalar treinos de tiro com de rodagens, com treinos longos, vai depender de quanto você corre, de qual que é o seu condicionamento e de onde você quer chegar. Então, assim, é muita coisa, fora a alimentação específica para isso. Mas em resultados, pô, eu estou satisfeito, estou evoluindo. Logicamente que não é de um dia para o outro que você tem resultados, mas você consegue ver a evolução em cada área, você fica animado, você tem que colocar metas, e eu estou me sentindo bem. Então eu estou conseguindo progredir, tanto em condicionamento quanto em físico, mas é aquela coisa, disciplina, paciência, um dia após o outro, repetindo uma rotina que seja saudável e que faça sentido. Mas é isso, esse vídeo era mais para tentar fazer com que vocês entendam o treino híbrido, qual que é a do treino híbrido e algumas dicas, né, de alimentação e para se você que quer começar a entrar nesse mundo aí, ter pelo menos um norte aí e depois procurar auxílio na parte de treinamento de nutrição. Inclusive, se você quer fazer uma avaliação para ver como que você está na parte nutricional, na parte de composição corporal, me chama aqui. Eu consultório aqui em São Paulo, mas eu também faço atendimento online. Se você gostou desse conteúdo, curtiu esse vídeo,
curte aqui que me ajuda muito nesse começo de YouTube, compartilha para quem você acha que vai se interessar por esse assunto. Se você não me segue, ativa o sininho e não perca mais nenhum vídeo que eu vou falar muito mais sobre nutrição, sobre treinamento e mostrar um pouco da minha rotina. Quem sabe você entra comigo nessa. Até o próximo vídeo.